A paz do Senhor. Hoje eu vou estar falando um pouco de Moisés. Em Êxodo, no seu capítulo 1 em diante, vai falar do chamado de Moisés. Moisés cuidava de ovelhas do seu sogro, Jetro. E o Senhor apareceu numa sarça ardente e disse a Moisés: Eu sou. Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que tu pisa é santa. E o chamado de Moisés foi para tirar o povo do Egito, que Deus lá do alto escutava o seu sofrimento. E quando Deus aparece a Moisés, Moisés via que a sarça não se consumia e falou: Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés falou: como que eu vou? O que eu farei? O que eu falarei para o faraó deixar o povo sair do Egito? Deus falou: vai, que eu estarei contigo. E Moisés, irmãos, ele obedeceu. Moisés, ele era gago, ou seja, quando Deus chama, Deus escolhe, ele não vê a aparência, ele vê o interior. E o porta-voz de Moisés foi Arão, o seu irmão, muitas das vezes. Arão era o seu porta-voz. E foi Deus, e foi Moisés que Deus o escolheu. E quando Moisés foi lá, Faraó endurecia o seu coração e não deixava o povo sair do Egito. Deus, ele teve que colocar 10 pragas. Isso mesmo, 10 pragas. A última foi morrer todos os primogênitos, para assim o faraó liberar o povo que vivia na escravidão no Egito, o povo de Israel. E mesmo assim liberando o povo, não satisfeito, o faraó foi com seus cavaleiros, suas carruagens atrás do povo, que ele não aceitava liberar o povo, mesmo vendo todas as pragas que Deus o lançava. Irmão, Deus teve que lançar 10 pragas para Faraó libertar o povo. E mesmo lançando a última, que foi para matar todos os primogênitos, mesmo assim, após liberar, o faraó foi com os seus cavaleiros e carruagens atrás do povo de Israel. E Moisés fez, através do Senhor, para aquele povo o primeiro milagre, que foi abrir o Mar Vermelho. E após abrir o Mar Vermelho, para o povo de Israel passar, quando os israelitas, Moisés e os israelitas viram os cavaleiros vindo atrás, eles temeram, mas eles avançaram com fé. O mar que se abriu,
E após atravessar, quando entrou Faraó e seus cavaleiros, o mar se fechou e Deus consumiu com suas águas Faraó e todo o seu exército. Foi o primeiro milagre que Moisés fez para o povo. E Moisés não fez só esse, como fez outros. O povo tinha sede. Deus falou para Moisés para bater na rocha, e após bater a rocha jorrou água, e o povo matou sua sede. O povo novamente naquele deserto, que o deserto, irmãos, às vezes não, o deserto não é morada, o deserto é passagem. E aquele povo ficou 40 anos naquele deserto, rodando por causa da sua murmuração. Às vezes o nosso deserto da nossa vida não termina por causa das nossas murmurações. Às vezes a nossa bênção está pertinho da gente, a gente está rodando, e a bênção está aqui no meio, a gente está rodando, e a gente não alcança por causa da murmuração. E eu aprendi na vida que em tudo devemos agradecer. O maior milagre de nossas vidas é quando acordamos, a gente respira o fôlego de vida, que é o fôlego do Espírito Santo. Esse é o maior milagre. E a segunda vez que o povo, voltando para a palavra, para a passagem de Moisés, o povo também teve sede novamente. E Deus falou para Moisés falar com a rocha, e Moisés bateu na rocha. Irmãos, por causa dessa desobediência, Moisés ele não entrou na terra prometida, por causa de uma desobediência. A primeira vez Deus falou para Moisés bater na rocha com o seu cajado, e a rocha saiu, jorrou água. A segunda vez Deus falou para ele falar, e ele foi novamente bater irado, porque aquele povo murmurava por sede. E aquele povo, ele sentia saudade do pepino, da cebola. E Deus foi tão misericordioso com aquele povo, que fez cair do céu maná através de Moisés, o seu profeta. Choveu pão, choveu carne. Se eu não me recordo, em Salmo 78, se eu não me engano, no versículo 12, vai dizer, Salmo 78, versículo 12, se eu não me engano, que Deus fez chover pão e carne para aquele povo, fora outros milagres. E Moisés foi o homem que Deus o chamou. Moisés, irmãos, era gago, e mesmo assim foi o homem que Deus o chamou. Ele conduziu aquele povo porque Deus ouviu lá do céu aquele povo reclamando da escravidão do Egito. E Moisés fez aquele povo sair do Egito, ir para o deserto, para chegar na terra prometida. E Moisés não pôde entrar por causa de uma desobediência. E o mais interessante, que Deus não gosta de idolatria. Quando Moisés morreu, o diabo queria o corpo dele, porque Deus não deixou. Para o povo não idolatrar Moisés, não colocar ele como estátua. Então Deus não deixou o diabo pegar o corpo de Moisés.
E assim como Elias e Enoque foram arrebatados, Moisés também é um mistério. E essa é um pouco da história de Moisés, que eu já falei do nascimento dele, que por 3 meses a sua mãe o colocou no cesto e o lançou na água para ele não ser morto. E essa é a história do profeta Moisés, que Deus usou tremendamente, o qual deu os 10 mandamentos, o qual desceu e viu o povo se perdendo. O seu irmão Arão fez até um bezerro de ouro junto com o povo, achando que ele tinha morrido. E ele desceu com a glória de Deus no seu rosto resplandecendo, sendo a glória de Deus sobre o seu rosto, com os 10 mandamentos. E Moisés se irritou e quebrou a tábua dos 10 mandamentos, quando viu aquele bezerro de ouro. E é o que Deus não gosta, odeia idolatria. Adorar a só um Deus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o qual deu seu único filho para morrer, para nos salvar. E essa é a passagem de Moisés, o homem o qual Deus o chamou. Ficamos com essa palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um, rica e poderosamente. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.